Irmãos, eu fiquei orando ao Senhor esse período para saber o que partilhar com os irmãos. Nós vamos ter 2 estudos apenas e não vai dar tempo de falar o que eu gostaria de falar. Mas eu vou seguir no passo que é necessário e a gente vai estudando as Escrituras, assim, tá? Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele citou 7 frases. Então existem 7 frases que ele citou. A primeira e a última são muito conhecidas de todos nós. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É a primeira que ele cita. E a última que ele cita: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, são 7 frases ao todo. Eu já estudei as 7 num sermão só, mas eu não consigo mais fazer isso. Então, eu vou me dedicar essa noite à primeira frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu vou estudar com os irmãos o tema do perdão, com a ênfase das 7 frases na cruz. As 7 são: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe, quando ele fala para Maria e para João. A terceira, quando ele fala com o ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A quarta, quando o nosso pecado é colocado sobre ele cita o Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta, tenho sede. A sexta, está consumado, tetelestai, que é uma expressão muito estudada pelos irmãos que partilham a palavra. E a última, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Ele começa com o Pai e ele termina com o Pai. Ao meio-dia, quando o meu e o seu pecado são colocados sobre ele, o Pai o deixa. Porque ele ora: Deus meu, por que me desamparaste? Foi esta situação, ao meio-dia, que levou o nosso Senhor a suar sangue no dia anterior. Porque ele sabia que o Pai iria deixá-lo, né? Como não dá para a gente estudar bem todas as frases, então eu vou à primeira e a gente vai vendo como é que o Senhor vai evoluindo entre nós. Meus queridos, eu fico envergonhado como pregador de ter levado tantos anos para descobrir o que significava a palavra perdão. Porque é um tema tão comum no nosso cotidiano. Todos nós ferimos e somos feridos. Todos nós. Quem aqui foi ferido essa semana por alguém? Levanta a mão. Certo? Quem aqui feriu esta semana? Levanta a mão. Olha lá. Todos nós ferimos e somos feridos. E eu não sou um sujeito com boa memória. Então eu acho que por isso eu não tive muita dificuldade com perdão, porque passou e eu esqueci. Até que eu vivi uma situação que me machucou muito. Aí o tema ficou muito relevante dentro de mim. Depois disso, eu fui me debruçar sobre o tema e sobre a palavra, né? É importante nós entendermos que de todas as falas de alguém, a fala antes da morte dela é uma fala extremamente importante. Digamos que aqueles que estão aqui acima de 50 anos, você vai partir para o Senhor e você tem que deixar algumas instruções. Não seriam instruções bem próprias? Não seriam temas muito importantes? Você não ia falar sobre dar um mergulho no mar. Talvez não. Você ia falar sobre coisas importantes. Então nós temos que entender que as falas do nosso Senhor na morte seguem o mesmo padrão. Não quer dizer, porque como ele é Deus, tudo o que ele falou tem um peso. Mas, na humanidade dele, a fala dele na morte significa muito para nós que estamos ficando. Então ele está trazendo instruções para nós naquelas 7 frases. Ele mostra para nós o que nós devemos ser, o que nós vamos viver e o que nós vamos passar, né? Então tem um peso muito significativo essas 7 frases para nós. E ele começa as 7 frases com um tema simples, que é o tema do perdão. Por que ele começa com o tema do perdão? Meus queridos, do meu ponto de vista, tem alguns motivos. O primeiro, nós não nos aproximaríamos de Deus se Deus não nos perdoasse. Nós não teríamos acesso a Ele. Se não houvesse em Deus esse coração perdoador. Então, o Senhor, ele está mostrando a natureza do coração do Pai. Eu já vou mostrar para vocês isso daí. Ele está expressando a natureza de como o Pai age com os seus filhos. Ele tem um coração extremamente perdoador. Primeiro motivo é esse. O segundo motivo, do meu ponto de vista, é que o Senhor revela para nós o modelo dele.
Porque, meus queridos, ele não passou pouca coisa. 6 julgamentos. Você foi julgado esse último ano de forma injusta? As mulheres aqui vivem muito isso, as casadas. Porque os maridos tendem a culpá-las de coisas que elas não são culpadas. Vocês lembram de Adão? Adão, quem te fez saber que estavas nu? O que ele respondeu? A mulher que o Senhor me deu. Então, na cabeça de um homem, a mulher sempre é culpada. O Senhor foi levado por 6 julgamentos para aquela cruz do Calvário. Não acharam nada de que acusá-lo. E ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então ele dá para nós um modelo de como é que nós nos portamos diante das injustiças das ofensas. Então o segundo motivo é esse. Vocês estão entendendo? Ele mostrando para nós a maneira pela qual nós devemos nos portar nessa vida. E queridos, aí eu vou fazer uma observação para vocês, que eu considero que é uma observação importante. Perdão não tem nada a ver com confiança. Essa história de que perdoa e volta a ser tudo o que era, não é bem assim. Eu posso dar alguns exemplos. Um marido trai sua esposa. Ele confessa, ela perdoa. Ela vai voltar a confiar imediatamente? Não. Seria ingenuidade dela voltar a confiar imediatamente? Seria. Porque o ofendido precisa perdoar, mas o ofensor precisa restaurar a confiança. Faz sentido? Não é porque perdoamos que vamos voltar a ter o mesmo padrão relacional que tínhamos antes. Por quê? Porque quando a confiança é quebrada, a distância se torna inevitável. Vou dar um exemplo para os irmãos. Em João capítulo 2, o Senhor ele opera a transformação de fazer água em vinho. O Senhor vai, logo depois disso, o Senhor vai para Jerusalém, faz alguns sinais em Jerusalém, ele vira a mesa dos cambistas, trança o chicote de azorrague, distribui chicotada, a gente supõe que não nas pessoas, mas nos objetos, para mostrar a indignação dele. E ali, então, com aqueles sinais que ele opera, os fariseus vêm até ele e dizem assim: Senhor, permanece conosco. E o texto bíblico diz assim: o Senhor, porém, não se confiava a eles, porque sabia o que era a natureza humana. João capítulo 2. Então Jesus não se entrega a eles, porque Jesus sabia que apesar da boca falar, fica aqui conosco, no coração a única coisa que existia era o quê? Queremos o Senhor por causa dos sinais. Não queremos o Senhor. Queremos apenas os seus feitos e não queremos a sua pessoa. E o Senhor, então, não se entrega a eles. Então, dali a gente saca um princípio. O princípio de que, não havendo confiança, nós não nos entregamos. Faz sentido para os irmãos? Por isso que eu estou dizendo que perdão não tem nada a ver com confiança. Tá, mas o que significa, então, perdão? E é aqui que eu me envergonho como pregador. Porque é possível que o que eu vou falar para os irmãos, pouquíssimos de vocês ouviram. Porque eu raramente ouvi. O que significa a palavra perdão? Significa enviar para outro lugar. Despachar. Mandar embora. Deixar ir. Desistir. Partir. Guarda essa. Deixar alguém. Sabe aquela pessoa que te feriu? Sabe quando a tua cabeça não desliga? Você acorda de manhã pensando nela. Você toma café pensando nela. Você vai trabalhar pensando nela. Você almoça pensando nela. Olha o sentido. Deixar alguém. Vou deixar. Vou deixar embora. Tenho que deixar partir. Porque se eu reter e segurar, aquilo vai fazer mal. Eu já vou mostrar para vocês o texto de que faz mal. Então a ideia é deixar, enviar para outro lugar, mandar embora. Então aquela pessoa ou aquela situação que nos feriu, em especial a situação que nos feriu, nós vamos mandar embora. Nós vamos despachar. Nós vamos enviar para outro lugar. Vocês estão me entendendo? Qual é o problema? O problema é que Deus é o único que consegue fazer isso em dose única. Mas antes disso, deixa eu abrir um texto que é importante para os irmãos. Abram no livro de Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí guarda isso.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus queridos, se a gente pegar esse texto, nós temos uma situação extremamente apertada. Porque o perdão dos nossos pecados está atrelado aqui ao quanto nós perdoamos os outros. Ele usa de misericórdia na proporção que nós usamos de misericórdia. Ele usa de perdão na proporção que nós usamos de perdão. O Senhor nunca requer nada que Ele próprio não dê. Mas aquilo que Ele nos dá, Ele requer. Lembra dos talentos? Ele deu o talento. O que Ele fez? Requereu o talento. Quando Ele dá perdão, o que Ele requer? Perdão. Ele simplesmente faz esse exercício. Então o texto bíblico colocou a gente num caminho extremamente apertado. Por quê? Porque a gente depende de alcançar este coração perdoador para termos da parte dele esse coração perdoador. Ele nos perdoa. Só que o que ele espera é que a gente faça exatamente o mesmo. Por isso que Jesus na cruz, do meu ponto de vista, a primeira coisa que ele faz na cruz é trazer o tema do perdão. Porque ele está destacando para nós, toma cuidado, porque esse tema aqui é extremamente importante. Por quê? Porque a maneira pela qual Deus vai interagir conosco vai depender um tanto da maneira pela qual eu vou lidar com este tema do perdão. Vocês estão me entendendo? Então é extremamente importante que nós aprendamos a perdoar. É um exercício. Já vou mostrar para vocês. Ele é um exercício. Despachar, mandar embora, não é uma coisa fácil. Quem aqui tem uma boa memória? Levanta a mão. Quem aqui é um bom contador de histórias? Levanta a mão. Quem aqui sofre com a sua memória? Levanta a mão. Os irmãos estão entendendo? Gente, uma dádiva é a ignorância. Sabe quando você esquece? Fulano fez tal coisa para você? Fez? Quando? Gente, que dádiva. Isso não é exatamente perdão, é falta de memória, é uma verdade, né? Mas não deixa de ser uma dádiva pra gente. Por quê? Porque quem aqui é muito crítico? Levanta a mão, levanta alto. Esses vão ter mais luta com o pecado. Por quê? Porque vão sofrer mais. Vocês estão entendendo? Deixe-me mostrar a diferença entre Deus Pai e nós. Uma diferença que a Bíblia estabeleceu. Abram no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vejam o versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, a qual jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Versículo 18 diz assim: E te esqueces da transgressão. Queridos, o texto aqui é curioso. O texto diz que Deus pega o nosso pecado e lança na profundeza do mar. Vocês lembram do submarino que implodiu esse ano? Ele implodiu a cerca de 4.000 metros de profundidade. O oceano tem um pouco mais de 11.000. Vocês sabiam que o ser humano, os cientistas, conhecem mais do espaço do que do fundo do mar? Sabe por quê? Porque não se criou técnica até hoje para poder ir até o fundo do mar. Não existe técnica para isso. Este ano, depois que o submarino implodiu, eu li uma reportagem, então você me ouça aí com reservas. Um robô japonês conseguiu chegar a 8.000, se não me engano, 8.463 metros de profundidade, ou 23 metros de profundidade, e fotografou um peixe nessa profundidade. O que Deus fez? Deus pega o nosso pecado e lança num lugar que ninguém tem acesso. Sabe aquele pecado que você cometeu esse semestre? Sabe aquela coisa vergonhosa? Satanás chega ao nosso Senhor e diz assim: por que o César fez tal coisa esse ano? E se eu confessei aquele pecado genuinamente e fui perdoado, o Senhor vai dizer assim para Satanás: que pecado? Porque ele se esquece da transgressão. Se ele se esquece
lançando o nosso pecado num lugar que ninguém tem acesso, meus queridos, quem somos nós para descobrirmos o pecado do irmão? Onde é que nós estamos com a cabeça? Onde é que nós estamos com a cabeça? Para descobrirmos o erro dos outros. Se Ele, que é Deus, que é santo, 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 se esquece e não se lembra e coloca o nosso pecado na profundeza do mar, onde ser humano nenhum tem acesso, quem somos nós para ficarmos descobrindo o pecado dos irmãos? Às vezes o próprio pecado nosso, o pecado de quem está perto de nós, meus queridos, não é da natureza do nosso Pai. Nosso Pai não tem essa natureza. Nosso Pai tem uma natureza extremamente perdoadora. Simples. Ele perdoa e não se lembra. Porém, olha o contraste. Então Deus pega um pecado, joga na profundeza do mar, e como diz alguns pregadores, põe lá em cima uma plaquinha dizendo, proibido pescar. Põe lá na superfície do mar, proibido pescar, para que ninguém vá lá retirar aquele pecado. Nenhum de nós conseguiria, porque está a 11 mil metros de profundidade. Mas a gente é terrível, né? A gente é terrível. A gente dá um jeito de alcançar o que é inalcançável. E de ficar lembrando o que Deus não se lembra. Dá uma olhadinha no contraste para nós. Olha Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele tirou isso lá de Caim. Lembra de Caim? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meus queridos, olha o ensino do nosso Senhor. Então, o irmão Valdecir faz algo contra mim. E aí, eu chego agora à noite na casa dele, ponho o joelho no chão e perdoo ele. Deus, o irmão Valdecir está perdoado. E eu durmo. Amanhã de manhã eu vou acordar, qual a primeira coisa que vai vir na minha mente? O que o irmão Valdecir fez. O que eu vou ter que fazer? Senhor, estou lançando fora de novo. Eu não vou reter isso. Aí amanhã, na hora do almoço, vai vir de novo. O que eu tenho que fazer? Senhor, eu estou lançando isso fora de novo. Estou enviando. Estou mandando embora. Não vou ficar com isso. Senhor, o Senhor o perdoou e esqueceu. Senhor, eu estou lançando fora. Nós vamos fazer isso 70 vezes 7. Até que o nosso coração encontre paz. Até que o meu coração encontre paz com o irmão Valdecir. Vocês estão entendendo? Existe um livro antigo chamado Esgotamento Espiritual, Malcolm Smith. Esse irmão, ele fala sobre temas da carreira cristã que nos esgotam. E ele tem um capítulo, na verdade 2 capítulos no livro, voltados para perdão. E aí ele conta uma história dele. Ele era pastor numa igreja rural. E a igreja era no meio de um milharal. E aí diz que um irmão fez algo muito, muito forte contra ele, muito significativo contra ele. O que ele fez? Ele estava pregando e aquele assunto não saía da cabeça dele, não saía da cabeça dele. Ele teve um desespero e fez o quê, queridos? Ele pegou e largou o púlpito e saiu no meio do milharal. Ele saiu andando no meio do milharal. Largou a congregação sozinho, desesperado. E aí ele conta que enquanto ele andava, o Espírito o visitou e ele tomou uma decisão. Ele orou dizendo assim, Senhor, a partir de hoje eu não discuto este assunto com mais ninguém, nem comigo mesmo. E ali ele tomou uma posição. Não. Estou despachando. Estou mandando embora. Não estou retendo. Isso não está ficando. Não vai ficar aqui comigo. Vocês estão entendendo? Então a gente pega aí uma posição firme, sólida, única. Senhor, estou mandando. E se vier, Senhor, eu já mandei. Senhor, eu já despachei. Eu já despachei esse alguém. Eu já mandei essa história embora. Eu não estou retendo. Senhor, me ajuda com a minha memória. Senhor, me ajuda com a minha memória. Senhor, me ajuda com a minha memória. Porque eu quero olhar esse irmão sem me lembrar deste mal que foi feito. Porque, queridos, às vezes a gente consegue até não discutir com o outro. Mas a gente fica discutindo com a gente mesmo. Puxa vida, mas ele fez isso? Né? E a gente brinca. E aí a gente conversa com a pessoa. Não, se eu encontrar, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou cobrar isso, eu vou cobrar aquilo, eu vou falar desse jeito, ele vai responder daquele. E a gente fica numa agonia. Queridos, despacha. Deixe-me lembrar. Enviar para outro lugar, mandar embora, deixar ir, desistir, deixar, partir, deixar alguém, abandonar. São os sentidos da palavra perdão. O Senhor está mandando, estou despachando. Então o Senhor naquela cruz, ele fez o quê? Ele olhou para mim e para você e fez o quê com o nosso pecado? Meus queridos, eu me converti aos 15 anos. Mas aos 12 eu já era viciado.
Não vou falar em quê, porque tem menor na sala, mas eu já tinha problema de vício na minha cabeça. Eu tenho coisas que passaram na minha mente que eu me envergonho de lembrar. Mas de lembrar, coisas que eu nunca pratiquei, mas que passaram pela minha cabeça. Eu me envergonho profundamente de imaginar que aquelas coisas poderiam passar na minha cabeça. O que ele fez? Despachou, mandou embora. Ele teve um amor único por mim e ele nunca mais se lembrou daquelas coisas. Os irmãos estão entendendo? Como não amá-lo? Como não ter consideração por esta tão grande salvação que veio a nós? Como não considerar os irmãos em alta conta? Como não fazer isso? Aqueles que me ouvem já sabem disso. Eu, se brincar, eu já contei aqui na primeira vez que eu tive aqui, alguns anos atrás. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, num aconselhamento, e essa pessoa, ela estava com o mesmo pecado que eu tinha tido por 12 anos. E aí já estava no quarto mês que a gente estava conversando, num discipulado, e aí a pessoa caiu nos mesmos erros. E aí ele me abriu, e gente, eu abri a caixa de ferramenta. Mas aí eu desci o sarrafo. E à medida que eu batia nele, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou assim: quem é você para tocar um filho meu desta forma? Ou você está esquecido dos 12 anos de tolerância que eu tive com você? Ele me tolerou 12 anos. Eu estava reagindo mal com 4 meses do erro do irmão. Parei com o discipulado, falei para o irmão que o Espírito tinha falado comigo, pedi perdão para ele e aí retomei o discipulado, porque eu estava completamente errado. Quem somos nós? Quem somos nós? Meus queridos, falta na igreja a pecadora que lavou os pés do Senhor e sobra Simão. Vocês lembram de Jesus, quando ele entrou na casa do fariseu, de Simão? Você lembra? Lembra? Gente, aquele Simão fez algo que nem Nicodemos fez, porque ele abriu a casa para o Senhor ao longo do dia, à vista de todos. Nicodemos foi à noite conversar com o Senhor. Então, Simão desejava o Senhor de alguma forma, dentro do entendimento, dentro da realidade dele, ele desejava o Senhor. Só que entra uma pecadora, uma prostituta, se põe aos pés do Senhor, chora, 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 lava os pés do Senhor com as lágrimas, enxuga os pés com o cabelo dela e não cessa de beijar os pés do Senhor. E aí Simão diz assim, pensa assim: se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher. E o Senhor soube o pensamento dele. E o Senhor vira para Simão e diz assim: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa devia 50, outra devia 500. E ambos foram perdoados. Qual desses vai amar mais o seu Senhor? E ele falou assim: suponho eu que aquele a quem muito foi perdoado. Aí Jesus diz: você me respondeu bem. Eu entrei em tua casa, ele era religioso. Eu entrei em tua casa, você não me deu ósculo. Você não me lavou os pés, mas essa pecadora entrou e ela não cessa de me beijar os pés, ela lavou os meus pés. Por quê, Simão? Porque ela foi muito perdoada. Quem muito perdoa, muito ama. Sabe por que nós temos dificuldade de perdoar os irmãos? Porque nós somos melhores que os irmãos. Essa é a verdade. Sobra na igreja Simão. Falta na igreja a pecadora. E aí temos um espírito crítico, ácido, venenoso, maldoso, que enxerga o que não existe. Quem aqui tem hábito de criticar as pessoas? Levanta a mão. Todos nós aqui criticamos. Em escala menor ou maior, mas todos nós criticamos. Essa é uma pergunta que caberia a todos nós levantarmos a mão. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que a gente critica baseado em nós mesmos? Porque Romanos 2,1 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Gente, a gente precisaria se ouvir. Quem se lembra do Jim Swaggart? Lembra do Jim Swaggart? Um pregador famoso de muitos anos atrás? Gente, ele era um homem de Deus e voltou a ser um homem de Deus. Mas você pega as últimas mensagens dele antes dele cair, mas ele fala tão mal de prostituta, mas tão mal de prostituta. Qual era o problema dele? Porque a gente julga o outro. Segundo nós mesmos. Aprenda a se ouvir. Então, o Senhor está ensinando que é 70 vezes 7. Como é que funciona então? Então, porque os irmãos tendem a dizer, os conselheiros tendem a dizer o quê? Que se você está lembrando é porque você não perdoou. E não é exatamente assim. Porque para Deus o perdão é em dose única. Para nós é em 490 vezes. Não seja 490. O Senhor está colocando um número amplo. Às vezes a gente alcança com 10. Às vezes nós vamos alcançar com 1000. Que a gente vai ter que brigar com a mente, Senhor não, Senhor não, Senhor não.
Eu tive uma experiência alguns anos atrás, meus irmãos, que eu nunca tinha vivido na vida, né? Eu tive um amigo muito próximo, muito querido, era um casal, muito amigo meu e da Alessi, e um dia a Alessi foi tomar um café com ele e com a esposa. E ele sugeriu para a Alessi que eu não era nascido de novo. E, meus queridos, eu já ouvi muita coisa a meu respeito. De não ser um homem cheio do Espírito, de não crer nos dons espirituais, de ser frio demais, de questionar demais na palavra, mas que eu não era nascido de novo, eu nunca tinha ouvido. A Alessi sabia que aquilo ia me fazer mal e segurou a informação por 3 semanas. Aí ela me falou. Aí ela falou e aquilo não entrou bem. Mas não entrou bem. E aí eu nunca tinha vivido a experiência da falta de perdão. E aí eu procurei um irmão para conversar e ele não quis conversar. Eu fui conseguir conversar com ele 1 ano depois. E aí ele me pôs numa prisão, porque eu não conseguia conversar para resolver com ele, para tentar entender o que eu fiz para ele ter concluído aquilo. Depois nós já conversamos sobre isso. O fato é que, meus queridos, eu tive a experiência de não perdoar. E como eu falei para os irmãos, eu dormia com esse irmão, eu acordava com esse irmão, eu tomava café com esse irmão, eu trabalhava com esse irmão, eu almoçava com esse irmão. Eu fiquei com esse irmão o tempo inteiro na cabeça, o tempo inteiro na cabeça. Passaram-se 3 meses e eu tive pneumonia. Nunca tive pneumonia na vida. Acordei um dia com febre, fui para o médico, peguei um plantonista, ele não achou nada, a febre persistiu, voltei, peguei um pneumo, auscultou, tá aqui. Pode fazer o raio-x que está aqui. Achei o ponto em que está a infecção. Aí estava com pneumonia. E, meus queridos, mesmo eu sabia que a pneumonia derivava daquela falta de perdão, e ainda assim eu não consegui sair daquilo. Aí chegou um dezembro, nós tivemos uma ceia. Meus queridos, na ceia eu me pus de joelhos e eu clamei, mas com tanto coração ao meu Senhor. Senhor, me livra disso. Senhor, eu não estou suportando mais isso. E o Senhor me deu um texto bíblico. Aquele texto de Mateus que diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus queridos, tinha 2 formas daquele irmão me perseguir. Ou ele ficava no meu encalço, eu saía de casa, ele estava lá na porta. Eu entrava no trabalho, ele estava lá na porta. Ou ele ficava no meu encalço, ou eu ficava lembrando dele. O que estava acontecendo? Eu estava lembrando dele. Lembrando. E aí eu entendi. Comecei a orar. Agora, não pode ser aquela oração, ô Senhor, olha o que o irmão fez por mim. Porque aí eu estou lembrando. Foi qual oração? Deus abençoa tal irmão. Senhor, eu estou abençoando e não estou amaldiçoando. Cuida dele, da família, da esposa, dos filhos, que eles encontrem o caminho do Senhor do mesmo jeito que eu preciso encontrar o caminho do Senhor. Uma oração objetiva, queridos, é como tirar com a mão. É como tirar com a mão. Aquilo simplesmente desaparece de dentro de nós. E aí eu comecei a fazer aquilo e o meu coração voltou a ter paz. O Senhor me visitou naquela ceia. Então nós precisamos, o Senhor, na humanidade dele, ele não parte. Porque o Senhor estava às 6 horas de partir. Ele é crucificado às 9, ele parte para o Pai às 3 da tarde. Ele estava às 6 horas de partir desta terra, de ir de encontro ao Pai e assentar no trono dele. Ele estava nesse momento. O Senhor não parte sem ter o tema do perdão resolvido. Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção do que estão fazendo. Gente, quantos irmãos pecam contra nós que não têm noção nenhuma do que estão fazendo, do mal que estão fazendo, do dano que estão causando. Então o Senhor mostra para nós, e isso vale para nós os mais velhos. Se houver algum problema de você com alguém, meus queridos, hoje, à noite, é a noite de resolver isso. Hoje à noite, porque nós estamos possivelmente mais perto da nossa partida do que os mais jovens. Mas o tema do perdão é um tema que nós não deixamos ficar enroscado no nosso coração. Nós não deixamos. Nós mantemos o nosso coração limpo o tempo todo. Os irmãos estão entendendo? E aí, na sequência do texto de Mateus, o Senhor conta a história do credor incompassivo, que os irmãos conhecem muito bem. Eu não vou nem ler o texto, eu só vou contar rapidamente. Tinha um administrador e um servo desse administrador. Este servo devia uma fortuna impagável. Nos cálculos que a gente faz em dólar, daria hoje cerca de um pouco mais de R$1 bilhão. Alguém aqui tem esse dinheiro? Nenhum de nós. Então era uma dívida impagável. E aí este servo, o Senhor diz que é para vender ele, a esposa e os filhos. E que uma fração mínima da dívida fosse resgatada. E aquele homem pula no pé desse administrador, clama. E o administrador diz, tá bom, você está perdoado. Perdoou. Despachou embora. Você não me deve mais nada. Tá bom.
Este servo encontra um conservo, que devia cerca de 100 denários, que é um salário de um dia de trabalhador. Uma diarista aqui cobra quanto? Vamos colocar 150. Então, este conservo devia 150 reais. É uma dívida pagável? É. O que o servo fez? Juntou ele pelo pescoço, me paga, me paga, me paga, me paga, me paga, me paga. E o conservo, a mesma coisa que ele fez, caiu aos pés, rogou, pediu. E ele falou, não, 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 não. Pode ir preso. E mandou ele preso. Aí o administrador fica sabendo. E o administrador chama o servo. Qual é a história aqui? O administrador é Deus, o servo sou eu, que devo uma fortuna, esse eu cabe para você, e o conservo meu é o Valdecir, que deve uma dívidazinha disso aqui. Por que a minha dívida é maior do que a dívida do Valdecir para comigo? Porque Deus é 3 vezes santo. Então o que eu faço para Deus é extremamente ofensivo. O que o Valdecir faz para mim é um pecador fazendo para o outro. É menor. Faz sentido, irmãos? Então nós precisamos entender que a nossa dívida é muito maior. O que houve com aquela prostituta na casa de Simão? Ela era mais pecadora que Simão. Mas, queridos, nós não precisamos pecar para saber que somos mais pecadores. Basta a gente ver o quanto do inferno habita no nosso coração. O Spurgeon tem uma frase que diz que o nosso coração é um inferno em miniatura. Alguém aqui já teve pensamento de matar? Você mataria uma criancinha? Não. O Hamas matou 40. Você mataria o filho de alguém que matou seu filho decapitado? Ou você decapitaria ele, pelo menos? Gente, tem uma raiva aqui dentro, tem um ódio aqui dentro, que só falta espaço para aparecer. Mas que se deixar aparecer, vem coisas horríveis de dentro de nós. Vocês estão entendendo? Você não precisa pecar para ver o seu pecado. Basta você considerar o seu próprio coração que você vai ver quanta coisa horrível existe dentro de você. Então o que a gente faz? A gente tem essa atitude. Aqui nós sacamos uma coisa que é linda no perdão. O perdão ele é unilateral. O Valdecir pecou contra mim. E o Valdecir morre amanhã. Não, mas eu estou bem com o Valdecir. Ele peca, ele morre. O Valdecir pecou contra mim. E amanhã ele morre. Não que eu tivesse desejando. Né? Ele morre. E como é que eu faço para resolver o pecado dele? Qual é a beleza do perdão? Ele é unilateral. O Valdecir não precisa me pedir perdão para eu perdoá-lo. Isso é um equívoco que a gente tem. Não, eu vou até o irmão, eu vou falar com o irmão, eu vou dizer que o irmão pecou contra mim, eu vou dizer que o irmão está errado nisso, 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 e quem sabe o irmão pede perdão para mim. Ô, gente, a gente simplesmente perdoa, Deus está perdoado. E se eu morrer, e daqui 3 anos o Valdecir cair em si, que pecou contra mim, qual é a beleza do perdão? É unilateral. Ele põe o joelho no chão e diz, Senhor, pequei contra o César lá atrás. Queria que ele pudesse estar vivo para eu ligar para ele e pedir perdão, mas ele não está. Então, Senhor, hoje eu tenho um coração arrependido. Me perdoa pelo pecado que eu cometi contra o Senhor e contra o César. O perdão, ele não depende do outro. Ele é uma atitude nossa diante das coisas que nos ferem. Está dando para entender, irmãos? Certo? O que mais? Deixa-me mostrar mais 3 textos em Isaías e nós vamos encerrar. Abram em Isaías 43. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Queridos, o erro dos outros faz o quê? Dá trabalho e cansa. Dá trabalho e cansa. Aqueles aqui que aconselham, alguém aqui é conselheiro? Ajuda irmãos com aconselhamento? Deixa eu dizer uma coisa. Depois de 2 horas de aconselhamento, você ficou sentado no ar, conversando, você não fez nada. Mas você sai esgotado. Por quê? Porque pecado dá trabalho e cansa. Me cansaste e me deste trabalho com os vossos pecados. Olha o valor do perdão. Eu, versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Por 3 vezes aparece a expressão eu mesmo, por amor de mim. Apaga os teus pecados. Então nós temos que entender que o perdão é, em primeiro lugar, um ato de amor próprio. É um ato de amor consigo mesmo. O que Deus fez? Se Deus fica lembrando do pecado, ele ficaria cansado, exausto. Se é que eu posso dizer que Deus cansa, fica exausto. Acho que vocês estão me entendendo. Mas o texto bíblico está dizendo, me cansaste e me deste trabalho com as vossas iniquidades. Então o perdão ele é um ato de amor próprio. Senhor, por amor a mim, estou perdoando o Valdecir. E estou apagando o pecado dele. Estou despachando. Estou mandando ele embora. Não estou retendo. Não estou segurando. Estou deixando isso daqui embora. Porque senão o Senhor vai me consumir. Vai acabar comigo. Os irmãos estão conseguindo entender? Só que se
A questão do perdão é uma questão de lembrança. Olha o que os textos dizem. Versículo 18, do mesmo capítulo 43. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está para saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus queridos, toda dor que você passa, toda, tem a expressa finalidade de formar Cristo em você. Tá, quando aquele irmão próximo, íntimo, falou de mim aquele mal, o que o Senhor estava trabalhando em mim? O Senhor estava trabalhando o Salmo 45. Porventura, não é tu, ó meu irmão, meu igual, junto nos caminhávamos, junto íamos à celebração, e você falou mal de mim? É um salmo, o Salmo 45, ele é um salmo que expressa a natureza do noivo. De boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Está falando do Senhor como noivo. Então ali mostra que o Senhor tinha amigos próximos de quem ele foi ferido. Deixa eu dizer uma coisa. Do meu ponto de vista, não tem jeito de nos transformarmos num homem e numa mulher de Deus se pessoas próximas não falarem mal de nós. Sabe por quê? Porque foi assim com o Senhor. Não tem jeito de termos uma porção maior do Senhor se pessoas próximas não nos ferirem. Forte, né? Só que é real. E vamos um pouco mais longe. Não tem jeito de experimentarmos a vida do Senhor na sua inteireza se não passarmos pelas experiências da morte. O Senhor levou uma sobrinha filha, era uma filha, só que era uma sobrinha, 43 anos, levou em 12 horas. No meio do tratamento da Alessi. As duas oravam por 10 anos, 1 hora por dia juntos. Há 10 anos elas oravam 1 hora por dia juntos. Passados 2 anos o Senhor levou a Alessi. Passado 1 ano o Senhor levou minha sogra. Passou mais 1 ano levou minha mãe. Sobrou a Jéssica. Aí eu nem ousei orar, porque ele faz o que ele quer e do jeito que ele quer. Mas eu não nego que eu clamei por misericórdia. Senhor, por favor, a experiência de uma filha seria muito doloroso, mas o Senhor é Deus, faz como quer. Mas eu, como filho, expressei o meu sentimento para ele. Depois de um tempo, o Senhor trouxe na minha mente. Jesus perdeu o pai, porque José desaparece. Então a gente supõe que José morreu. Jesus perdeu João Batista, um primo próximo, que foi o precursor dele, foi aquele que abriu o caminho dele. E quando o Senhor fica sabendo que João Batista morreu, os 70 estavam voltando, ele recolhe os 70 para descansarem e para ele viver o luto de João Batista. Porque quando você tem alguém que você perde, você precisa se recolher. E ele teve Lázaro, porque ele chorou. E ali existe uma palavra interessante, quando Marta está conversando com ele, e ele diz assim, onde o puseste? E aí ela diz, Senhor, já cheira mal. Mas existe uma expressão ali, agitou-se no espírito e comoveu-se. A palavra agitou-se no original grego significa embriomai, que significa dar um grito, um bufo. Onde é que o puseste? Só que Jesus dá um bufo, porque Jesus era manso. Jesus dá um bufo. Onde o puseste? A morte. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? O teu poder. Ele dá um brado, porque a morte é o último inimigo que nós temos que vencer. Mas não tem jeito da vida do Senhor ser formada em nós se nós também não passarmos pela experiência da morte. Os irmãos entendem? E queridos, não é porque eu estou falando de morte que alguém vai morrer essa semana. Porque a primeira vez que o Senhor falou de morte com Abraão, foi a primeira vez que o Senhor fala de morte na Bíblia. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece em sacrifício. O Senhor tinha intenção de recolher Isaac? Não, não é porque o Senhor fala de morte que ele vai recolher alguém. Nós vamos parar com essa mentalidade de, ai meu Deus, para com esse assunto, isso me assusta. Não, é um tema natural da vida. Então o Senhor vai formando Cristo à medida que vamos sendo feridos e que vamos passando pelas experiências dolorosas da vida. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, não vos lembrei das coisas passadas. Eis que faço coisa nova, porventura não percebeis? Entendam o que o texto está falando. Toda situação dolorosa tem uma coisa gloriosa. Toda situação dolorosa tem uma coisa gloriosa. Porque o nosso Deus, ele não é maldoso. Ele é um Pai amoroso. Toda dor, ele forma Cristo. Porque recebestes a bênção, a dádiva, a graça, de não apenas viverdes por Cristo, mas também de padecerdes pelo seu nome. Meus queridos, nós temos que sofrer os sofrimentos do nosso Senhor.
Você está entendendo? Então, como é que eu lido com o passado? Eu entendo que o Senhor está formando uma coisa boa. E eu não preciso ver. Eu preciso apenas confiar. Saber que Ele sabe onde está me levando. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Só que aí, não considereis as coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas. Olha o capítulo 46, versículo 9. Ó, se não é de dar um nó. Isaías 46, 9. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas e das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então eu preciso me lembrar do passado, mas é para eu me lembrar do quê? Que eu sou Deus. Tem alguma coisa que você está vivendo fora do controle de Deus? Não. 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 Meus queridos, o Putin tem bomba para destruir 100 vezes a Terra. Por que ele não aperta um botão? Porque Deus inclina o coração do rei. Simples. 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 Então, ao olharmos o passado, nós temos que olhar o quê? Onde Deus estava nele. Então, nós podemos olhar o passado. Ele está dizendo, lá no 46, ele diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Então você precisa olhar o passado e dizer o quê? Deus, o Senhor estava ali. Então, eu fui compreender talvez uns 2 anos depois. Onde Deus estava quando aquele irmão falou aquilo de mim? O Senhor estava me levando a viver uma porção da vida de Cristo, onde alguém próximo falava algo que não era verdade e me feria. Os irmãos entendem? Querido, você não precisa entender o caminho. Você precisa confiar nele. Olha a frase do Spurgeon. Quando sabemos quem, não perguntamos por quê. Quando sabemos quem está fazendo isso, Deus Pai, não precisamos perguntar por quê. Porque ele vai ter um fim proveitoso. Ele sempre tem um fim proveitoso. Então, ensina a tua memória, educa a tua memória a ver Deus no passado. A ver Deus nas coisas boas. Vocês estão me entendendo? Uma das experiências marcantes que eu vivi com a Alessi, nós ficamos casados 34 anos, então essa experiência foi aí talvez uns 15 anos antes dela partir para o Senhor. A Alessi tinha uma memória extraordinária. Então a gente brincava que ela devia ter memória ovular, ela devia lembrar de quando era óvulo, não era possível, porque ela tinha uma memória extraordinária. Então quando ela vinha conversar comigo, então César, há 10 anos atrás, você estava com uma camisa vermelha, a gente estava em tal lugar, e aí você falou tal coisa, e aí, queridos, à medida que ela foi lembrando das coisas, ela foi relembrando, ela foi ressentindo. Quando ela contava uma história de 10 anos, ela sentia. E aí a briga ficava boa. Porque ela trazia o que eu tinha feito, então eu fazia algo errado. Então ela trazia o que eu tinha feito e lembrava que há 10 anos atrás eu estava com a camisa vermelha em tal lugar, fazendo aquela mesma coisa. Então eram 2 histórias, já não era mais uma que ela tinha. Até que o Senhor deu discernimento. Por quê? Porque ela começou a ter traços de amargura, que não era um pecado dela. A amargura é quando você está triste, está abatido, você lembra de alguém ou de alguma coisa com o coração muito pesado. E aquilo não sai da tua cabeça. E aí nós conversamos, Lê, você tem uma virtude, você tem uma boa memória, você tem uma cabeça boa, só que eu acho que você está usando isso de forma adequada. Vamos fazer uma coisa? A partir de hoje, você não vai contar a história de novo. Você vai dizer o princípio que eu quebrei. Então, se eu errar com você, você vai virar para mim e vai dizer assim, César, você está errando nesse princípio aqui. Há 10 anos atrás, você errou no mesmo princípio. E aí ela passou a usar da memória de um jeito diferente. Meus queridos, menos de 1 ano, ela tinha uma leveza que eu não via nela há muito tempo. Por quê? Porque ela aprendeu a lidar com a memória. Pecado é Isaías 43, não vos lembreis. Deus é Isaías 46. Lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus. Então usa a tua memória para mostrar para você mesmo que Deus estava no seu passado. Fez sentido? Amém?